Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um livro muito especial que as crianças com certeza vão amar. Um livro para ser lido em família e também na escola. Eu estou falando do livro Abracabra. Ei, mas só um pouquinho, acho que tem alguma coisa errada aí. Abracabra? Tô achando que não é bem essa palavra. Vocês também não estão achando? Não saiam daí que eu vou tentar descobrir o que houve e já conto para vocês que babado é esse. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, como eu disse antes, é um livro muito legal. Eu li várias vezes pro meu guri quando era pequeno e acabei comprando uma edição atualizada que vem com um recurso novo, né? Quando a gente abre a capa, tem uma orelha aqui, tá? Com um código QR que vocês também podem acessar com o celular. A versão em audiolivro, nós podemos escutar, então, a história sendo lida. Muito legal. Bom, mas a história tem esse título mesmo, Abracabra. E aí a gente fica encasquetado, né? Mas eu já ouvi uma palavra parecida. Então, assim, pessoal, quem acompanha meu canal sabe, toda vez que eu apresento um livro, ou quase todas as vezes, eu já vou sinalizando alguns elementos que são interessantes para uma mediação de leitura, seja ela feita em família ou na escola. Então, muitas vezes há elementos que passam despercebidos, ou a gente, naquela pressa de entrar na história, né, desconsidera esses elementos. Então, a capa, ela traz muitos elementos, começando pelo título, porque muito provavelmente alguns dos nossos leitores ouvintes, nossos filhos, nossos alunos, né, devam já ter ouvido esse termo abracadabra, né? Na verdade, esse título, ele faz essa brincadeira, esse jogo, com aquela palavra mágica, muito usada em shows de mágicos, de ilusionistas, e eu andei pesquisando, diz que em tempos muito antigos, as pessoas acreditavam que esse termo abracadabra era capaz de curar doenças, inflamações, então que ela tinha realmente um poder mágico. E aí, talvez por isso, por conta desse fato, esse termo abracadabra tenha migrado então para esse campo da mágica e do ilusionismo. Então aqui já no título, quando a gente ler para os alunos, pode ser que alguns já se deem conta. O interessante, pessoal, sempre friso aqui, é que o mediador não dê as respostas de antemão. Ele precisa esperar para ver as reações. E à medida que a história vai evoluindo, muito provavelmente alguns alunos, né, devam fazer essas relações. E se não fizerem, né, a gente de alguma forma pode ir indicando, mas sem dar as respostas previamente. E aí nós temos então aqui uma cabra segurando uma lâmpada, uma lamparina, que é muito parecida com a lâmpada de uma outra história. E aí também, né, a gente quando for explorar a capa, eu gosto sempre não porque é demais, mas muitas vezes começar a leitura de um livro, né, a mediação de um livro pela capa. A capa já traz muitos elementos, né, instigantes para a leitura, e é o caso desta aqui. Então nós temos uma cabra, parece que ela está apontando para o céu, segurando essa lamparina, e aqui atrás nós temos outros bichinhos. Nós temos uma zebra, um camelo, um urso e um jacaré. E aí a gente pode perguntar, mas o que será que esses bichinhos estão fazendo aí? E a cabra, por que está segurando essa lâmpada? E mais aqui ao lado vocês vejam que tem uma portinha, ó, parece que ela abre do nada, assim, né? Temos esse balão com pontinhos aqui, né? Com essas aspinhas aqui, parece um solzinho, né? Que dá aquela ideia de tchan, que recém apareceu. E é bem legal também de nós explorarmos esses elementos não verbais que aparecem muitas vezes nas histórias em quadrinho, aparecem em outras produções que usam muitos recursos não verbais, que usam imagem. Então, a gente pode perguntar, ué, mas o que será? Vocês estão vendo mais alguma coisa nessa capa? O que vocês estão vendo? Ah, uma portinha. E o que essa porta está fazendo? Né? Então, a gente vai especulando, fazendo perguntas para que os alunos, então, tracem hipóteses. Existe um texto aqui de contracapa também, eu já falei muitas vezes aqui no meu canal, que é outro elemento paratextual, que eu particularmente não leria para os alunos, pois diz o seguinte: perto de sua casa, caminhando animada, Dona Cabra encontrou uma lâmpada encantada. Então, assim, ó, ele não entrega tudo, mas é um texto de contracapa que já dá meio que muitas pistas para o nosso leitor. Então, eu não leria esse texto de contracapa. Em outros vídeos aqui eu falei, às vezes é interessante que a gente faça essa leitura
para que o nosso leitor ouvinte fique pensando, mas então, né, esse texto vai falar sobre um jardim, mas não diz que jardim é. Não dá pistas assim, muitas, mas já dá alguma sinalização que será importante para entender o texto. Nesse caso aqui, eu acho que já entrega muito para tira a surpresa da história, tá? Então eu não leria. E outra coisa, ó, é que a gente vê aqui na contracapa os bichinhos todos entrando pela portinha e a cabra segurando a lâmpada. Então eu acho que é outra coisa que dá muita pista. Porque de repente aqui, se a gente só explora a capa, eles vão pensar mais coisas. O que será? Será que vai sair alguma coisa daqui ou vai entrar alguma coisa aqui, né? A gente não sabe. Então eu não leria esse texto de contracapa. Mais uma vez destacando, pessoal, que quando eu apresento os livros aqui, né, repetindo o que eu já disse, eu costumo apresentar estratégias, né, tanto para os pais quanto para os professores explorarem os livros, sem entregarem as respostas, de preferência deixando que esse aluno ou esse filho, esse leitor ouvinte, que ele traça hipóteses e, bom, ao longo das páginas ele vá confirmando ou não essas hipóteses. Mas o interessante é que a gente não tenha pressa de se antecipar e responder por eles, tá? Bom, e aí a gente abre o livro, então, e aqui na folha de guarda, ó, o que nós vemos aqui? Nós vemos o título repetido, Abra pra Cabra, e a lâmpada. Então a gente já vê que parece que esses dois elementos terão um papel vital dentro dessa história, né? Não é por acaso que ali a gente tem a lâmpada e tem o título repetido. Bom, e aí a história então começa. Perto de sua casa, caminhando animada, Dona Cabra encontrou uma lâmpada encantada, que é o texto que estava na contracapa. E aí nós vemos a cabra, né? E ela está pensando assim, ó, será que tem alguém aí? E aqui um corvo que vai aparecer nas cenas, né? É um personagem, assim, aparentemente secundário. A gente vai ter que ler até o fim pra ver se é ou não. E o corvo faz assim, ai, ai. Tipo, ai, vai dar confusão, né? E é um outro elemento que a gente pode explorar com os alunos. Por que ele diz ai, ai, né? E aí a gente vê aqui pela ilustração qual é o espaço geográfico, né, dessa história. Nós temos cactos aqui, parece um lugar mais árido, né? E é outra coisa que a gente pode explorar com eles. Em que lugar estará essa cabra? Né? Onde as cabras costumam viver? Pode ser que eles não saibam, mas aí a gente pode também sugerir, olha, depois, né, vocês podem pesquisar, né? Que local é esse onde tem muito cactos, onde o lugar é árido, é mais seco, né? Onde vivem as cabras. Então, aí eles podem pesquisar depois. E num outro momento a gente volta para o livro, né? Com essas referências trazidas por eles, de preferência, porque é aí que fica legal, tá? E aí o que acontece quando a cabra chega perto da lâmpada? Mas que susto ela tomou, caindo estatelada quando o gênio lhe falou: você foi premiada. Pense numa palavra mágica, mas cuidado ao falar. O desejo imaginado ela irá realizar. E aí a gente vê então que aqui, né, a cabra até caiu para trás, né, porque ela foi mexer na lâmpada e saiu um gênio lá de dentro, tá? E o gênio, tanto o gênio quanto a lâmpada remetem a uma outra história que eles seguramente devem conhecer, ou se não todos, muitos deles, que é a história do Aladim e a lâmpada maravilhosa. Também essas relações que nós chamamos de relações intertextuais, a gente precisa esperar para que eles digam, e com certeza dirão, né? Ai, professor, é a lâmpada do Aladim, né? Então eles já vão fazendo essas relações. Bom, a cabra acalorada, com calma, se concentrou. E num lugar geladinho, ela logo pensou e gritou: abra pra cabra! Assustado com a cabrinha, o gênio logo fugiu. No barranco, ali ao lado, algo esquisito surgiu. Ó, então a cabrinha pediu para ir para um lugar gelado, porque ela estava com muito calor, né? E a gente vê que tá o sol lá em cima, o lugar amarelo, né? Toda a página amarelada, lembrando um lugar quente, né? E aí, olha o que acontece, aparece aquela mesma porta que estava na capa e a cabra pula, passa pela porta. E aí é a hora da gente perguntar, para onde será que ela foi? Ela queria um lugar bem geladinho, para onde ela foi? E aí a gente vai, então, fazendo essas perguntas, as crianças vão ficando super empolgadas, que elas adoram adivinhações. E aí já começam a estabelecer relações, lugar geladinho, né? Então a gente vai esperar que devem surgir coisas incríveis. E aí depois que eles falarem, a gente vira a página e olha para onde elas foram. Ela foi. O grande urso polar, cansado de hibernar, encontrou a dona cabra que vinha de outro lugar.
Olha, então ela foi parar junto com o urso polar, né? Mas que lugar é esse onde vivem os ursos polares, né? E a gente vai perguntando. Só que a cabra achou muito frio, né? Ela vinha de um lugar quente, então ela disse: Urso, aqui é muito frio, eu vou morrer congelada. Urso, eu quero comida. Urso, que fome danada. Aí o que que o urso fez? Deu uma carona pra cabra, né? E disse o seguinte: venha comigo, cabrinha, suba aqui nas minhas costas, te levo a um lugar quentinho. E quem sabe você gosta. Aí a cabra responde: afaste-se, amigo branco, vou falar uma palavra. Preste atenção que ela é mágica. Abra pra cabra. E aí, outra porta se abre. Vocês vejam que aqui tem um iglu, né? Que é outra coisa que a gente pode explorar com eles. Perguntou: mas que lugar é esse? O que é isso aqui, né? E aí, em vez de só a cabra, os dois pulam, passam pela portinha. E agora, para onde será que eles vão? O que vocês acham? E aí a criançada vai dizer um monte de coisas, mas já tem uma pista, queria um lugar mais quente. Olha onde eles vão parar. Por sorte, eles caíram no bebedouro do camelo e ele, com a surpresa, arrepiou todo o pelo. Chua! Vejam, caíram os dois, o urso e a cabra, no bebedouro do camelo. Aqui está o dono do camelo e o camelo assustado aqui, né? E vejam que, de novo, nós temos o sol. Agora é um sol que antes era branco, agora está amarelo. São essas diferenças, né, que de alguma forma a gente pode, né, não mostrar, mas ver se eles vão percebendo, né? E amarelo de novo, então a cor amarela lembrando o calor, né? E quando era lá naquele lugar frio, o azul predominando. Então são elementos que a gente também de alguma forma pode levar os alunos a perceber caso eles não falem, mas sempre tomando cuidado, pessoal, de não dar respostas antes de que eles se manifestem, porque senão aí a mediação de leitura não faz sentido. Bom, aí o camelo pergunta: de onde vocês vieram? Um urso polar e uma cabra? Eu vim do Polo Norte, ó, veja o urso dizendo. E eu vim da minha casa. A cabra não diz exatamente de onde ela veio. Vamos fugir daqui, pois com esse alvoroço, meu patrão, que está ali, fará de você seu almoço. Os animais deram um pulo, montaram no camelo esperto, que num trote bem veloz escapou pelo deserto. Ó, então eles saem, né, do bebedouro do camelo e fogem pelo deserto, e o patrão correndo atrás, ó. Chegaram a um santuário, o urso já derretendo. O camelo perguntou: cabra, o que está fazendo? Camelo, eu trago comigo uma lâmpada encantada. Esfrego a mão nela e digo... E aí a gente pode parar e os alunos vão falar. E aí fica muito divertido. Por isso que é legal, pessoal. Tem muita repetição e a criançada adora. E aí a cabra diz: abra pra cabra. Aí, né, a gente pode esperar que as crianças digam. E outra porta se abre ali no santuário. E aí outra coisa que a gente pode explorar com eles, né? O que é um santuário? Depois pode ser que eles perguntem, mas a gente tem que esperar. Esperar que eles perguntem e não ficar cortando a leitura toda hora também, como eu estou fazendo aqui, porque eu estou fazendo para mostrar os elementos para vocês, professores, pais, alunos. Tá? Alunos não, professores, pais e pessoas que irão mediar a leitura. Tá? E agora, para onde será que eles vão? Porque agora vão o urso, a cabra e o camelo. Bom, eu não vou continuar lendo, pessoal, que é um pouco longo, vocês vão se cansar. Mas eu só quero dizer que o final é surpreendente e segue divertido assim até o desfecho. Eu espero que vocês tenham gostado do livro de hoje. Abra pra cabra. Sabem para quem que essa porta abriu, né? É uma publicação da Brink Book, que faz livros maravilhosos. Um beijo grande e até o nosso próximo Casa de Leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.